A paz do Senhor, prezado radiovinte. Steve Hawking, que ocupou a cátedra lucasiana de matemática na Universidade de Cambridge, famoso ateu de nossa geração, talvez o maior ícone que combate a crença na existência de Deus e que é anticristianismo, autor do famoso livro Deus é um Delírio, fez há algum tempo atrás uma forte frase contra o Senhor Deus. Steve Hawking, homem de mente brilhante, pode ser bem inteligente e conhecedor de aspectos da física, mas fez e continua fazendo declarações sem nexo por conta da sua descrença em Deus. Em seu livro The Grand Design, na página 180, ele escreveu, abre aspas, uma vez que há uma lei como a da gravidade, o universo pode criar-se e se criará a partir do nada. Fecha aspas. Essa frase pode impressionar à primeira vista, mas quando analisada com calma, com lógica, racionalmente e com honestidade intelectual, ela desmorona. E com a ajuda de Deus, nós vamos rebater essa fala incrédula. A primeira falha de Steve Hawking, autocontradição. A gravidade não é, entre aspas, nada. Hawking começa dizendo, uma vez que há uma lei como a da gravidade. Mas espere aí, se existe uma lei da gravidade, então já existe alguma coisa. Logo, não estamos falando de nada, como o autor ficou falando. Nada significa ausência absoluta de qualquer coisa. Sem matéria, sem energia, sem espaço, sem tempo, sem leis, sem forças, sem informação, ou seja, essas coisas não existem. Isso é um nada. Se há, porém, uma lei da gravidade, uma lei gravitacional, como afirma Hawking, então já há uma realidade. Portanto, afirmar que o universo surgiu do nada, enquanto se pressupõe a existência da gravidade, é uma contradição lógica, uma irracionalidade, um absurdo de fala. E a Bíblia já ensinava há milhares de anos. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Romanos 1:20. E também, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11, verso 3. A Bíblia afirma que o universo não criou a si mesmo, mas que foi criado do nada pela palavra de Deus. O universo, em outras palavras, não nasceu do nada, ele nasceu da vontade e do poder de Deus. A segunda falha de Steve Hawking. Leis não criam absolutamente nada. Leis físicas não possuem vontade, nem consciência, nem inteligência ou poder criativo independente. Elas apenas descrevem como o universo funciona. A lei da gravidade não cria planetas. Ela apenas descreve como massas interagem entre si. A mais simples lei da matemática, 1 mais 1 igual a 2, jamais trouxe sequer um grão de areia à existência. Fórmulas, como fórmulas químicas da física ou da matemática, não criam matéria. Equações não geram energia.
Teorias não fabricam o universo. A verdade é que as leis da física são descritivas e não criativas. Além disso, as próprias leis fazem parte da estrutura do universo. Portanto, elas não podem explicar a origem última do próprio universo sem cair em circularidade. Quer entender um pouco? É como encontrar um livro e dizer: as regras da gramática escreveram este livro sozinhas. Isso não faz sentido, é erro. As regras explicam a organização do texto, mas pressupõem uma mente autora que escreveu o livro. Assim também, as leis da física organizam o universo, mas não criaram o universo. E a Bíblia declara: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. E mais ainda, porque nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele. Colossenses 1:16. As leis apontam para a ordem, e ordem aponta para a inteligência, e inteligência aponta para a pessoalidade, um Deus criador e legislador. Albert Einstein, o gênio da humanidade, que não era um cristão bíblico conservador, reconheceu algo profundo quando disse: a coisa mais incompreensível do universo é que ele seja compreensível. O universo possui matemática, precisão, harmonia e estrutura, porque por trás dele há uma mente eterna criadora. Terceira falha de Stephen Hawking: o universo não pode criar a si mesmo. Dizer que o universo criou a si mesmo é uma incoerência lógica. Para algo criar a si mesmo, teria de existir antes de existir, o que é um absurdo. Ou seja, isso é impossível. Seria como afirmar: um homem gerou a si mesmo antes de nascer. Ou seja, ou também, uma casa construiu a si mesma antes de existir. Não é à toa que a Bíblia afirma: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Salmo 14:1. Nécio significa tolo, ignorante, insensato, sem sabedoria espiritual. Steve Hawking é esse tipo de pessoa. O nécio é caracterizado pelo orgulho, pela incredulidade e rebeldia contra Deus. O destino do nécio é uma ruína eterna. Nécio, em latim, vem do latim nescius, que significa aquele que não sabe, que ignora. A própria frase de Hawking, o universo criou a si mesmo, essa frase destrói a si mesma. O universo não pode ser simultaneamente o criador e a criatura. Não pode ser causa e efeito ao mesmo tempo. A Bíblia responde a isso de maneira simples, majestosa e racional. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Salmo 90, verso 2. Somente um ser eterno pode explicar a existência de tudo o que existe, de tudo o que é temporal. Tudo aquilo que começa a existir possui uma causa. O universo começou a existir, logo o universo possui uma causa. E essa causa não pode estar presa ao tempo, ao espaço e à matéria, porque ela criou o próprio tempo, criou o espaço e criou a matéria. E essa causa é Deus. Na nossa geração, muitos ateus querem destruir o conceito de Deus na sociedade e, para tal, querem usar a ciência. Mas quanto mais a ciência avança e descobre mais intensamente a complexidade do universo, mais ela revela marcas de projeto, de precisão e de propósito. Ou seja, revela o design inteligente do Deus Criador. Em outras palavras, a existência das leis
não elimina Deus, pelo contrário, exige um Deus criador e legislador para explicar o que existe. E aqui temos a coisa mais linda. O Criador não ficou distante, ele entrou na história humana. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1,3. Esse verso fala de Jesus Cristo. O universo não surgiu do nada. O universo saiu das mãos do Criador. E esse Criador tem nome, Jesus Cristo Senhor. Glorifique a Deus e receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e a sua vida mudará para melhor. Amém e amém.